Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Abra seu livro na página 38, no capítulo 3. O tema diz As cores da natureza. Eu vou ler com vocês o texto, preste atenção. Arco-íris tem mapa? Um dia ainda entro no arco-íris. Quando eu era bem pequena, achava que era fácil, só ir andando para o princípio dele, igual a gente entra em casa, em carro, em avião, só abrir a porta e entrar, com escada ou sem escada. Depois fui crescendo e vendo que não era bem assim. Para começar, parece que o arco-íris não tem porta, nem janela, só cor. Minha mãe disse que as cores dele são 7, mas eu acho que é muito, muito mais que isso. A gente não vê onde começa uma cor e acaba outra. É tudo misturado, igual feijão com arroz, um em cima do outro no prato. Até o gosto fica um só. Chuva e sol também. No céu, os dois juntos viram uma coisa só. Toda vez que começa a chover, meu irmão me chama. Se não é tempestade nem chuva fria, a gente vai para o terreiro e fica lá. A roupa molhada colando no corpo, o rosto ensopado escorrendo igual chuveiro, os dedos encharcados murchando nas pontas, parecendo velhos. Minha avó tem os dedos assim. A Pituca também. Outro dia ela estava varrendo o terreiro porque ia chegar visita e eu reparei. Pituca, posso te perguntar uma coisa? E isso é pergunta, menina? Pode perguntar tudo. Comigo é assim, todo mundo sabe. Pode perguntar, falar tudo, contar tudo. Por que é que o seu dedo é assim? Assim como? Meio torto? Não, assim esquisito, igual ao da minha avó. Ela riu muito antes de responder. Ah, menina, isso é velhice. Não sabia, não? A gente vai vivendo, vivendo, e um dia descobre que já viveu quase tudo. É nesse dia que o dedo fica assim? Ela continuou rindo, varrendo, enxotando as galinhas e não me respondeu. Com certeza não sabia a resposta. Eu sei a resposta das coisas quando chove. Primeiro é o barulho dos pingos no telhado, na escada, na cozinha, no terreiro. Depois começa um cheiro de terra molhada, de planta, de raiz, tudo misturado, tudo igual às cores do arco-íris e o arroz com feijão no prato esmaltado. Então aqui nós temos uma narrativa, né? Temos uma personagem contando uma história. Então nós vamos lá para o Trocando Ideias. Qual é o assunto da conversa dos personagens? Sobre o que os personagens estão falando? Então aqui o assunto é sobre o arco-íris e também sobre a velhice. Na perguntinha 2, qual é a parte do texto que chamou mais a sua atenção? Então, aqui você vai ler novamente o texto e vai então escrever aqui qual foi a parte do texto que chamou mais a sua atenção, tá? Não esqueçam de enumerar os parágrafos, ok? O parágrafo é aquele espacinho que a prof explicou para vocês, que a prof colocava o dedão no quadro, tá? Que devemos dar um espaço ali antes de iniciar uma frase. Então, olha só, aqui você vai enumerar, aqui o da prof já está enumerado, ó, parágrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui vai até o parágrafo de número 19, ok? Então, você pode aí enumerar o seu parágrafo, se quiser dar uma pausa no vídeo, daí você já faz essa parte, tá? Agora, vamos lá para a página 40, por dentro do texto. Na pergunta 1,
Escreva nos bloquinhos os elementos que organizaram essa narrativa. Quais são os elementos que organizaram, então, essa narrativa do Arco-Íris Tem Mapa? Vamos ver. Nós vamos descobrir os personagens, o lugar, o tempo, o problema e o desfecho, que é o fim da nossa narrativa. Então, vamos lá para a primeira parte. Os personagens. Quais são os personagens da nossa narrativa? Então, voltando aqui no texto, nós temos os personagens, a Pituca e a menina, tá bom? Então, você vai escrever lá, Pituca e menina, ou menina e Pituca. Depois, o lugar, onde que foi escrito, então, essa narrativa, que lugar? Então, vamos voltar lá. Vamos lá no parágrafo 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou ler aqui para vocês descobrirem, então, onde que foi escrito essa narrativa. Toda vez que começa a chover, meu irmão me chama. Se não é tempestade nem chuva fria, a gente vai pro terreiro e fica lá. A roupa molhada colando no corpo, o rosto ensopado escorrendo igual chuveiro. Os dedos encharcados murchando nas pontas, parecendo velhos. Então, olha só, aqui nos dá a entender o quê? Que quando começa a chover, ela vai para o terreiro. Então, a história acontece na casa da menina, tá? Pode escrever lá, casa da menina. Depois, vamos ver o tempo. Quando que acontece essa história? Vamos lá? Um dia ainda entro num arco-íris. Então, aqui ela está falando um dia, tá? Então, o tempo é o dia, tá? Pode escrever lá dia. Depois, o problema, tá? Vamos ver, então, qual é o problema que tem nessa narrativa. Vamos lá para o parágrafo 4. Minha mãe disse que as cores dele são 7, mas eu acho que é muito, muito mais que isso. A gente não vê onde começa uma cor e acaba outra. É tudo misturado, igual feijão com arroz, um em cima do outro no prato. Até o gosto fica um só. Então, vamos ver lá o problema. São as cores do arco-íris, né? Que ela quer descobrir, então, sobre as cores do arco-íris, ok? Vamos lá para a segunda perguntinha. Narrador é a voz que fala na história. Assinale quem é o narrador desse texto. Quem é que está contando esse texto? É a menina, é o menino, é a avó ou é o homem? Então, esse texto, vocês já sabem que é a menina. Você vai marcar o X lá na menina. Agora, escreva frases ou palavras do texto que comprovam a sua opinião. Então, vamos ver lá no texto, tá? Quando eu era bem pequena, aqui ó, no parágrafo 2, quando eu era bem pequena, tá? E isso é pergunta, menina, olha só. E isso é pergunta, menina. Então, ali nós sabemos que é uma menina. Ah, menina, isso é velhice. Também está lá no texto. Ah, menina, isso é velhice. Tá? Pode escrever, então, as frases lá. A pergunta 3. Quem é Pituca no texto? Quem será que é a Pituca lá no texto? Pituca é uma senhora idosa. Possivelmente é uma vizinha da menina, tá? Vamos lá, então, para a questão 4. Qual era o desejo da narradora da história? Então, a narradora da história, ela sonhava em entrar no arco-íris. O desejo dela era entrar no arco-íris. Agora, vamos lá para a letra A. Seria possível realizar esse sonho? O que você acha?
Será que é possível entrarmos no arco-íris? Sim ou não? Aqui você vai dizer o porquê, sua resposta aqui pessoal. A letra B. Você tem um desejo parecido? Qual? Então, aqui, se você tem um desejo parecido, você vai escrever aqui qual é o seu desejo. A pergunta 5. Enumere as ações conforme aparecem na narrativa. Então, vamos lá. Aqui nós temos algumas imagens, né? A menina com o menino correndo no terreiro, a menina e pensando aqui no arco-íris, né? Ela conversando com a senhora Pituca. E aqui também, tá bom? Ela e a sua mãe. Então, vamos lá, enumerar as frases de acordo com as imagens. Então, a frase 1. A menina imaginava que podia entrar no arco-íris por uma porta, tá? Então, essa aqui é a frase 1. A frase 2. A mãe da menina explicava que o arco-íris tinha 7 cores, tá? Então, aqui embaixo é a frase 2. A frase 3. A personagem principal e o irmão brincavam na chuva e observavam os próprios dedos enrugados. Esta é a frase 3, quando eles brincavam no terreiro e observavam os dedos enrugados. E a frase 4 é: Pituca varria o terreiro enquanto conversava com a menina sobre dedos enrugados, tá? Então ficou 3, 1, 4, 2. Agora nós temos uma perguntinha aqui embaixo para pensar. Qual o significado de arco-íris? Você sabe o que significa o arco-íris? Eu estou aqui com a minha Bíblia e eu vou mostrar para vocês o que significa, qual é o significado do arco-íris. Está lá na Bíblia em Gênesis 9, 11 e 13. Preste atenção. Olha só. No verso 11 diz assim: Estabeleço minha aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E o verso 13 diz assim: O meu arco que coloquei nas nuvens, que é o arco-íris, olha, será o sinal da minha aliança com a terra. Então, aqui é depois que teve o dilúvio, né, lá da Arca de Noé, lembram da história? Depois, então, que teve o dilúvio, Deus fez esta aliança com Noé. E ele disse para Noé que nunca mais o mundo acabaria com chuva, né, com um dilúvio assim como aconteceu. Nunca mais as pessoas seriam destruídas assim, desta forma, tá? Então, por isso que foi feita uma aliança entre Deus e Noé. Viram que interessante essa história? Gostaram? Então, até a próxima aula. Tchau!